Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização, por Júlio Severo. Parte 2. De Volta aos Bebês. Orientar as mulheres mais jovens a amarem seus filhos. Tito, capítulo 2, versículo 4. A bênção de Deus que as pessoas menos querem. Era o ano de 1969 e eu estava ainda estudando no colegial. Um jovem de minha classe costumava levar todos nós de carro a uma sorveteria local durante o intervalo que tínhamos de manhã. Certo dia, ele por acaso nos contou que ia a um festival de rock e perguntou se eu queria ir junto. Como eu não quis, ele levou outra pessoa. Foi assim que por pouco escapei ao maior evento juvenil da época, o Woodstock. Imagine isto: 100.000 rapazes e moças, entorpecidos de drogas, sexo e música. Uma multidão enorme de jovens, livre para fazer o que quisesse, sem nenhuma proibição dos pais e com o dinheiro de seus pais. A geração indesejada. Meu colega de classe não comprou seu carro sozinho, e a maioria dos que foram ao festival de Woodstock não ganhou um carro e roupas com o próprio suor. Os pais e as mães estavam pagando para os filhos se divertirem na degradação moral. Os filhos os honraram por isso? Não. Eles se ressentiram disso com amargura. Lembro-me da revolta e desgosto que minha geração sentia por seus pais. Era uma geração que se sentia abandonada e rejeitada, e todo o dinheiro e liberdade que seus pais ofereciam para acalmá-los só os deixavam mais revoltados. Meu pai e minha mãe, eles não me querem por perto atrapalhando a vida deles. Eram essas as palavras que eu ouvia os jovens de cabelos compridos dizerem. E era verdade. Sem perceberem, o pai e a mãe haviam adotado uma nova atitude para com seus filhos. A geração hippie da década de 1960 sentiu e ressentiu isso e revidou. Eles foram a última geração de jovens a ter a determinação de fazer isso. Os jovens das liberadas décadas seguintes se sentiam totalmente abandonados, e é por isso que eles não se rebelaram em massa do modo tão espetacular como a geração dos anos 60. Não é que hoje os jovens estejam mais satisfeitos, eles simplesmente não têm mais nenhuma esperança. Eles são a geração indesejada e sabem disso. Com o surgimento do planejamento familiar, na década de 1950, a sociedade americana começou a questionar o papel da mulher como mãe. Será que a esposa deve passar a vida inteira dedicada ao lar e aos filhos? Nos anos 60, as feministas começaram a fazer campanhas para que todas as mulheres tivessem o direito legal de fazer aborto. Nos anos 70, o aborto foi legalizado nos Estados Unidos da América, e o papel da mãe na vida das esposas se tornou apenas mais uma opção no menu da vida. Hoje, viver as responsabilidades de mãe se tornou um assunto de escolha pessoal para as esposas. Os casais não querem ter bebês, não muitos, com certeza. Eles preferem no máximo 2 filhos, e isso só depois de já terem comprado um carro novo e a casa própria. Depois da chegada planejada de 1 ou 2 filhos, os maridos e as esposas dizem: basta. Não são só os pais e as mães descrentes que perderam a afeição natural, mas esse espírito vem se infiltrando até mesmo em nossas igrejas. Lembro-me quanto me deixou chocada a primeira vez que ouvi uma mãe cristã, de só um filho, se queixar do trabalho que seu bebê lhe dava e jurar que nunca mais seria outro. Agora esse tipo de comentário é comum. Parece que as mulheres, até mesmo as evangélicas, não sentem vergonha alguma de rejeitar seu papel de mãe e seus próprios filhos, os pequenos transtornos que elas tanto difamam. A atitude de rejeitar mais crianças na família não é o fenômeno de nossa época moderna. Em 1835, o conhecido comentarista bíblico John Kittle disse: pode-se dizer com certeza acerca de qualquer mulher de Deus na Bíblia, mesmo que ela já tivesse muitos filhos, que receber mais um seria uma grande alegria para ela. Mas não sabemos que tipo de mal leva isso a acontecer, como é que hoje há entre nós dezenas de milhares de mulheres cristãs para as quais a promessa de filhos seria tristeza e angústia, em vez de consolo e alegria? Kittle, um homem surdo que tinha 10 filhos, numa época em que não havia nenhum programa governamental de assistência social, acusa os cristãos de sua geração de falta de fé.
Deus tenha misericórdia de nossa fé, pois não conseguimos crer que Deus nos abençoará dando alimento e moradia para todas as criancinhas que Ele entregou aos nossos cuidados para criarmos para Ele. Kiro não conseguiria imaginar uma mulher com condições financeiras de alimentar uma criança não querendo abraçar o papel de mãe com alegria, e em todas as épocas das igrejas cristãs sempre tiveram a mesma opinião de Kiro. A Bíblia diz que as mulheres jovens devem ser orientadas a amar seus filhos. Tito, capítulo 2, versículo 4. Parece que essa orientação seria especialmente útil hoje. Como não amar uma criança? Como é de esperar, as próprias mulheres que não falam bem da gravidez e do papel das mães ficariam horrorizadas se você lhes dissesse que seus comentários são insensíveis. O motivo é que elas nunca tiveram a intenção de ser insensíveis. Elas se consideram mães amorosas, e elas são, mas nem sempre pelo padrão da Bíblia. O amor hoje em dia quer dizer muitas coisas diferentes, nem todas elas em harmonia com a definição de Deus. O que é o amor? Bem, o que o amor não é? Provavelmente, nós todas podemos concordar que o amor significa que não devemos negligenciar ou rejeitar os nossos filhos. É um pouco mais difícil convencer as pessoas de que não devemos adorar os filhos. As mães que têm só um ou dois filhos parecem ter uma inclinação especial para esse mal. O Dr. Benjamin Spock, pioneiro na educação infantil, sem o uso de nenhum tipo de disciplina física, foi quem introduziu o moderno conceito de adoração aos filhos. Ele aconselhava os pais a criarem os filhos com muita liberdade. Há mais de 50 anos, ele já ensinava que as crianças são criaturinhas basicamente boas que sabem melhor do que nós mães e pais como é que elas devem ser criadas. Campanhas nesse sentido incluem a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, de 1989, o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil e o surgimento dos defensores dos direitos das crianças. No capítulo 7, vamos dar uma olhada de novo na questão dos direitos das crianças, pois esse termo que soa tão inocente é o começo de um ataque contra os direitos dos pais. Mas por agora vamos considerar que Deus, que é o nosso Pai, requer certas coisas de nós e nos disciplina por nossas más ações. É por isso que os pais terrenos têm ordens da Bíblia para dirigir com firmeza a vida de seus filhos, em vez de atender-lhes todos os caprichos em submissão e reverência.